Fala galera do Jovemcast, sejam bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Júlia Moreto e hoje estamos aqui para conversar sobre mais um conteúdo inspirador da nossa lição. Hoje nós estaremos falando sobre a lei. Eu não vou estar falando sozinha, estamos aqui com dois convidados muito especiais. Um aí, quem acompanha já conhece, fica a dica aí para você saber, deixa um suspensezinho para você adivinhar quem é. Mas, gente, Deus seja louvado pela vida de vocês. Somos gratos, a equipe toda é grata por vocês terem aceitado o convite, por estarem aqui hoje, falando sobre experiências, sobre o que vocês acharam dessa lição dessa semana, que ela está ali pegando um pouquinho no pé sobre a lei, mas ela é necessária. Então, gente, sejam muito bem-vindos, que seja uma experiência na vida de vocês, o episódio de hoje, mas também seja uma vivência para aqueles que estão em casa nos acompanhando, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, saiba que também tem a oportunidade de nos acompanhar pelo Spotify. Tem um link na bio que vai te levar até ele. Também tem outros links ali que a gente vai conversar no final, então fica até o final para acompanhar e saber também. Gente, podem se apresentar, falem em nome, de onde vocês são, contem aí um pouquinho de vocês pra gente. Primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite de vocês aí, e é uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês e contar um pouco da experiência aí que nós temos vivido nos caminhos do Senhor aí desde bastante tempo. Sim. Eu sou o José, sou da igreja de Vila Verde e atualmente estou bem feliz nesse local. Não sou natural daqui, mas me adaptei bastante rápido aqui com os irmãos e com a cultura de vocês. E gratidão estar aqui, Jesus, é isso. Amém. Que bênção. Juventude poderosa da CP. Que bênção essa lição que nós teremos. Eu sou Mike, pastor Mike, atualmente atuando como associado na área de evangelismo aqui na CP em Curitiba, mas eu sei que tem jovens assistindo em vários lugares. Então a você que a lição de hoje seja frutífera, falando sobre a lei de Deus, para que ela serve, né? Por que Deus deixou isso para cada um de nós. Então hoje, Júlia, José, vai ser um dia interessante, né? De tudo que a gente vai recapiturar e aprender nesse momento. Bom, gente, vocês já se apresentaram, eu já me apresentei, mas tem alguém que está ansioso lá em cima querendo se apresentar também. Mas para que ele esteja aqui hoje, nós precisamos convidá-lo. Vocês foram convidados para estar aqui hoje, mas nós também precisamos convidar um ser muito especial. Pastor Mike, você poderia fazer a oração para que a gente possa estar convidando Deus para estar presente neste momento? Oremos. Feche os olhos, a você em casa também. Feche seus olhos. Pai Celeste, que alegria e privilégio temos de recapitular essa lição, a lição dessa semana fantástica, falando sobre a sua lei, do porquê que ela serve, quais são os benefícios, por que Deus deixou, e que o Espírito Santo nos conduza para que no final possamos sair com os nossos corações cheios de aprendizados, mas abertos também para aceitar a condução do Senhor na nossa vida, em Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a nossa lição dessa semana, ela tem como título A Lei de Deus. Quando vocês viram o título, quando vocês viram a tirinha ali mostrando a nossa realidade de hoje em dia, essa tirinha acontece com frequência e eu acho que não é só no meu cotidiano. Mas quando vocês viram a tirinha ali bem irônica, quando vocês viram o título, quando vocês viram o texto bíblico, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Sem ver o conteúdo assim em si da lição. O que vocês imaginaram de primeira? Deixa eu escutar o José. Essa tirinha, ela fala muito, hein? Os nossos corações ali já dá uma visão ali bastante ampla do que a gente vai ver, o que a gente vai aprender com o estudo da semana. Então, para mim, a primeira coisa que eu imaginei quando eu vi a tirinha foi obediência, pastor. Interessante. Mas é bom também, porque você que está em casa, talvez você não tenha a lição física. Sim. E está perguntando, nossa, o que fala, né? A tirinha, né? É interessante, né? Porque é o esposo chegando para a esposa, né? Dizendo, amor, hoje é seu aniversário, né? Eu quero te dar um presente.
O que você quer? O que você gosta? Sim. E ela respondeu, eu gosto de bolo de pêssego, né? Vamos ajudar, eu gosto de bolo de pêssego. Só que ele, no caminho do supermercado, pensando, nossa, eu vou comprar. Mas chegando lá, ele pensou, não, pêssego não, eu vou comprar morango, que é melhor. Até porque quem gosta de bolo de pêssego, né, Pois gente? mas a esposa dele gostava. Esse aí, quando eu vi, né, a tirinha, a primeira coisa que eu pensei, esse aí dormiu no sofá, certeza. Pastor, Dormiu pode no ficar sofá. despreocupado. Porque aqueles jovens que não possuem a lição, o nosso editor é bem gentil e para quem nos acompanha pelo YouTube, ele também deixa a tirinha disponível aqui Que bacana. para ir Você vê, acompanhando jovem? junto Olha com que a bênção, gente. hein? Vocês são sensacional. Mas, gente, quando a gente vai falar sobre a lei. O que é a lei? E a primeira pergunta seria qual o objetivo dela? Porque Deus ali, ele designou algumas leis para que nós seguíssemos. Mas qual é o objetivo dela? Essa pergunta é interessante, né? Qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é nos mostrar o caráter de Deus, sabe? É nos guiar pelo caminho. Quando a gente, por exemplo, olha lá, né, eu queria ler, que é o primeiro versículo, lá em Salmo 19, versículo 7, diz assim, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às coisas simples, dá direcionamento. Então a gente percebe que a lei revela o caráter de Deus, revela muitas vezes a sua vontade. Os caminhos também nos evitam muitos atalhos, né? Sim. Muitos sim, atalhos exatamente. assim que a gente vai passando. Então a lei de Deus, ela serve para nos guiar no caminho onde devemos seguir e quem sabe também andar e aprender. Amém. É verdade. E também, ainda mais, além do que o pastor falou, a lei ela nos traz para perto de Jesus, para a gente identificar quem nós somos, aquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando você olha para a lei, você diz, nossa, estou fazendo isso. Nossa, o Senhor não quer que eu faça isso. Nossa, o Senhor me instrui aqui na sua lei que eu devo fazer isso, fazer dessa forma. Então, a lei é um dos objetos mais importantes aí que o Senhor deixou para o seu povo, para guiar, para instruir e para proteger. A lei é como se fosse uma cerca nos protegendo do abismo para que a gente não venha cair e não venha ter consequências ali que serão eternas de acordo ali com o entendimento que a gente tem da Bíblia hoje. E ainda mais também gostaria de citar um texto, né, que está em Provérbios, que diz assim que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Rapaz, olha só. Forte, né, irmão? Forte. Bom, hoje em dia nós temos uma polarização de religiões que falam que o lado ali mais sentimental revela a verdadeira adoração a Deus. Mas biblicamente, qual é a verdadeira adoração a Deus? O que é agradável a Deus? Porque nós temos ali a lei, vamos falar ali sobre um Deus que cuida, um Deus zeloso, mas ainda existe a lei. O fato de nós guardarmos a lei e muitas vezes irmos para o culto no sábado de manhã, ou em cultos em outros horários ou em outros dias, às vezes eu já me questionei. Eu ia no culto e eu via os irmãos chorando às vezes no final. E eu me questionava, gente, eu não chorei. Será que tem algo errado comigo? Será que eu não me conectei com Deus da forma correta? Então, é nesse sentido. Muitas outras religiões mostram que essa conexão, ela vem através do choro, ela vem através da entrega. Tudo bem, às vezes a gente pode se entregar e não necessariamente Às vezes até chorar. do escândalo, Tá tudo bem, né? Dos gritos. Sim, mas qual é a real adoração agradável a Deus? E aí, José? Bom, essa é uma boa pergunta, né, para a gente comentar um pouco sobre essa questão. Sempre há, né, aqueles momentos que a palavra nos aflui quando nós estamos ali diante de Deus, a palavra nos toca de alguma forma, e sempre vai haver ali o choro, mas a adoração, a verdadeira adoração que o Senhor deseja dos seus filhos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, vamos dizer assim, é uma adoração com a nossa razão. A gente sabe que existe razão e existe emoção, né? Emoção é quando a gente deixa se levar, mas a razão é quando a gente tem percebe a real carência nossa ali de Deus. Então, a adoração que Deus quer é de obediência, de gratidão e também de
submissão à sua vontade. Uhum. Então, quando a gente faz isso, o Senhor aceita de bom coração e Ele nos abençoa e está proposto a nos abençoar sempre quando nós representamos para Ele ali a nossa gratidão de estarmos ali na presença dEle, louvando, cantando, e não por emoção, não por se sentir tocado somente naquele momento, mas a vida de adoração ao Senhor é total obediência a Ele em todos os momentos da nossa vida. Uhum. E veja que interessante. É muito, muito importante ligar essa pergunta que você faz, né, Júlia? E o comentário também. Porque a gente está estudando sobre o quê? A gente está estudando sobre o livro de Êxodo, né? A gente está estudando sobre o povo de Deus. Como que Deus os livrou, guiou, né? Como que Deus depois direcionou e logo após a libertação e agora deu a lei, né? E a gente está nesse ponto. Mas veja que interessante. Não é errado a gente demonstrar os nossos sentimentos no momento da adoração. Né? Nem tão pouco. Sim. A gente é ser humano, a gente é feito de carne e osso, e quando a gente olha na Bíblia Sagrada, por exemplo, você vai ver no Êxodo 15, né, após o povo tem passado assim, atravessado o mar, o que aconteceu? Houve um cântico, né? O cântico de Moisés, do povo louvando, jubilando. Tem até um ponto interessante, eu acho que é lá no versículo 21, é isso mesmo. Lá no versículo 20 e 21, diz assim: a profetisa Míria, irmã do Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Míria lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavalheiro. Olha, elas estavam agradecendo com o coração alegre. Às vezes isso acontece com nós. Quando a gente é aprovado, quem sabe, no vestibular, né? A gente chega na igreja mais feliz, né? Certamente. Mais feliz, mais alegre. Ansioso para contar na escola sabatina. Sabe? Quando você consegue o primeiro emprego, né? Aquela bênção. Quando você, sei lá, um relacionamento, alguma coisa que você queria muito que deu certo, você chega com mais alegria para poder adorar a Deus e sem ter o sentimento. Agora, tem um porém, né? Eu não posso fazer isso de uma maneira que não seja verdadeira. Aí que está a questão. Aquele quesito, tipo, a mídia tá passando, sim, eu vou precisar tá escorrer chegando o celular uma hora. gravando, vou ter que fingir. Não, a adoração não está concentrada em mim. Né? Toda a atenção da adoração deve estar quem? Em Deus. Né? Se eu começar a fazer isso de uma maneira de estilo de vida, vai acontecer o que a Júlia comentou, vou começar a fingir o que não é. E o que diz lá no livro de João 4, né? É necessário que os meus adoradores, Jesus dizendo, né? Agora vem aonde? É preciso que os verdadeiros adoradores, né? Os adoradores adorem em Pai, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E na questão do povo, você percebe que Deus não elogiou porque choraram. Não. Quando atravessaram, e depois Deus foi conversar com Moisés, teve toda aquela troca de conversa, desceu os trovões, o que aconteceu? O povo temeu. E ali que está o ponto-chave. Na adoração estava o temor. Né? Como diz o livro de Provérbios, né? O princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. E o próprio livro de Apocalipse diz, né? Como que diz? Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque quando eu temo a Deus, né? O temor mostra que, nossa, eu estou adorando alguém muito maior do que eu. Eu reconheço a soberania de Deus, eu aceito a sua condução e eu aceito a vontade dele na minha vida. Agora, respondendo de forma conclusiva, posso adorar com semente? Posso, mas que esse sentimento seja verdadeiro. Assim como diz Jesus, que os adoradores do meu Pai adorem em espírito e em verdade. No caso, uma entrega, né, pastor? Sempre uma entrega. Deus, ele deseja dos seus filhos ali a entrega de corpo, alma e espírito em verdade, para que assim ele, com o Espírito Santo, sonde, e aí ele vai saber que aquele adorador está realmente fazendo, que aquelas lágrimas que estão correndo ali é um sentimento verdadeiro. E aí também pode existir outras pessoas que serão tocadas por aquele momento ali. Mas hoje nós vemos com essa polarização que você comentou aí no começo, que há como que eu posso falar assim,
um engano ali por trás, né? A pessoa se apresenta de uma forma... Cada um querendo aparecer mais. Cada um querendo parecer mais que o outro. Isso aí leva um mau exemplo, um mau testemunho para as pessoas de fora, que desejam um dia conhecer a adoração, que desejam adorar, e aí, quando vem isso daí, elas param e pensam 2 vezes de ir na igreja, né, pastor? Que Completamente. interessante. Isso mesmo. A lição, ela veio tratando ali não só sobre a verdadeira adoração, mas também traz sobre as leis e a nossa obediência, o objetivo das leis. Só que muitas vezes Deus ele nos traz uma lei ali na Bíblia, mas nós queremos fazer uma tradução diferenciada para a nossa Bíblia. Eu quero tentar encaixar aquela lei com a minha verdade, com o que eu vivencio. Ah, porque eu quero hoje ir em uma festa. Ah, mas Deus orienta que nós não para nós não irmos. Ah, mas em tal capítulo ele fala, e aí a pessoa contorce totalmente o capítulo. Não condiz com o que Deus realmente queria mostrar. Sim. E isso mostra muito o quanto nós estamos tentando, muitas vezes falo nós porque eu me incluo nisso, muitas vezes tentando trazer o mundo para dentro da igreja. E se nós formos para a lei, não é isso que Deus ordena. Não é isso que Deus nos mostra. Então, o que está por detrás do fato de nós termos uma lei, mas nós ainda trazermos para o nosso lado pessoal? O que está mascarando isso? Essa pergunta é interessante, Júlia. Sabe, a gente escolhe errado. A gente escolhe errado. Você jovem que está em casa, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que em muitos momentos você escolheu errado. Está escrito, né? Jeremias 17, o que diz? Enganoso é o coração do ser humano, mais corrupto de todas as coisas. Como confiar no coração? Quando a gente confia nas nossas vontades, você vai perceber a maioria das decisões dá errado. Sabe? A maioria das decisões. Agora, a pergunta que eu faço é, será que a minha vontade é tão boa assim para ser melhor do que a vontade de Deus? Jamais. Essa é a pergunta que eu faria. Se minhas vontades querem predominar, então eu estou pressupondo que a minha vontade seja melhor do que a vontade de Deus que passou, algo vindo da parte dele para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Então, primeiro eu deveria fazer uma pergunta para mim. Na história, quem é o Criador? E quem é a criatura? Nós. Certamente. E quem é que está por trás disso aí? É o agente humano, que quer mudar, quer distorcer Os ali próprios desejos carnais. Os próprios desejos carnais. E aí o Senhor disse em Provérbios novamente, que há caminhos para o homem que parece bom, mas no final dá em caminhos de morte. Quando a gente tenta distorcer sempre a vontade de Deus, a sua palavra, que é santa, justa e boa, que quer salvar o ser humano, quando a gente tenta distorcer, sempre a gente acaba com as consequências e as piores consequências que a gente vê. Como você falou para os jovens, se você olhar para a sua vida, jovem, você vai ver que em algum momento você tomou alguma decisão errada. E eu já tomei muitas decisões erradas. Mas hoje, graças à misericórdia de Deus, eu tento andar o máximo possível na direção de Deus, pedindo sempre ajuda, formando ali uma aliança com Ele que Ele deseja de nós jovens. O Senhor deseja que nós formamos uma aliança com Ele todos os dias e tome posição ao lado dEle para que a gente possa vencer as tentações, as tribulações, as dificuldades. Então, se o Senhor disse assim, assim diz o Senhor, né, meu pastor? Amém. E até é interessante, né, Júlia? Isso é um ponto interessante, porque Moisés foi guiando o povo, mas quando ele decidiu seguir a vontade dele, a gente sabe o que aconteceu, né? E essa questão de querer seguir a própria vontade, a gente sabe que começou isso com alguém lá no céu, e não deu muito certo, né? Isso não deu muito certo, tanto que esse alguém não... A gente sabe que isso começou com alguém lá no céu, e isso é uma coisa que não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Sim. Né? Tanto que perdeu o seu espaço. Então, essa é bom a gente perguntar. Até onde estou disposto a negociar a vontade de Deus pelas minhas vontades? Até onde? É isso. E também ainda mais um comentário. Hoje, as pessoas elas querem colocar a sua vontade à frente e negligenciar aquilo que o Senhor tem pedido, tem mostrado, tem revelado. E ainda assim, elas dizem que o Senhor revelou aquilo ali para ela daquela forma, mas não está no contexto o que a Bíblia diz que o Senhor tem apontado. E hoje, como é que você fala com Deus hoje?
através da oração. E Deus fala com você através do estudo da sua palavra. Mas aí, então, o ser humano, ele sempre tenta deturpar, colocando ali a vontade dele em primeiro lugar, dizendo que o Senhor mostrou para ele daquela forma. E ele chama ali o Senhor e parece que o Senhor age naquela hora e dá. Então isso daí é bem complicado, voltando ao comentário antes que a gente comentou, isso aí dá um mau testemunho para outras pessoas que sempre recusam, aí quando a gente tenta se aproximar delas, de falar de Deus para elas, ela já recusa. Por quê? Porque ela já viu uma outra pessoa fazer diferente. E ela diz, uma das perguntas mais normais assim, é que fala, pastor, por que há muitas igrejas se existe só um Deus? Por quê? Porque o ser humano ele sempre tentou deturpar. Desde o início foi assim, como o pastor falou, começou no céu e ainda se arrasta aos nossos dias, o ser humano tentando deturpar ali a palavra de Deus, a vontade de Deus, com a sua, achando que a sua sempre vai ser melhor. E que Deus, ele aceita aquela distorção que se faz, mas nós sabemos que não é assim. Nós devemos ser humildes, né, meu pastor, para que aceite as repreensões, as correções, as instruções de Deus para a nossa vida, porque nós aceitando, aí sim nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós realizarmos. Sim. Se a gente for dando sequência aos conteúdos ali que a lição ela veio nos trazendo, a gente vai vendo que Deus ele passa algumas leis, mas são leis específicas. E nós chegamos em Êxodo 20. Sim. Na minha visão, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Se não, o mais importante. Porque ele mostra a forma como nós devemos, o que Deus ordenou. E aí eu pergunto para vocês. Nós temos ali, em alguns versículos, os 10 mandamentos. Existe alguma forma de guardar todos eles e simultaneamente essas formas de guardar elas estarem corretas? Existem várias formas para guardar eles. Por exemplo, um deles é sobre a guarda do sábado. Deus manda guardar um dia, tirar um dia da nossa semana para ter com ele. E eu posso, por um acaso, guardar um outro dia, não especificamente o sábado? Essa é uma pergunta interessante, José. Muito Porque, interessante. em tese, eu vou estar guardando. Mas é assim, será que a guarda está no dia? Sim. Porque a gente pode se perguntar, né? Qual a forma, então? Será que tem alguma outra forma? Mas qual forma? É uma pergunta que a gente poderia fazer para Deus. E eu vou dizer uma coisa para ti, Júlio. José, que está aqui comigo. Aconteceu com o povo também. Essa mesma pergunta que a Júlia fez, né? O povo também fez para Deus. Fez para Deus. Querem ver? Quando Deus mandou o maná, o que foi que Deus orientou para o povo? Recolha somente aquilo que você vai comer no dia. Somente aquilo que você vai comer no dia. Mas o que o povo fez? Pegou mais, né, pastor? Muito mais, porque pensava assim, vai que amanhã Deus não mande nada, né? Então, vamos guardar. Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu com aquilo que sobrou? Estragou. E quando chegou no 6º dia, olha só, hein? Quando chegou o 6º dia, outra vez, Deus dizendo, olha, hoje não vai ser somente aquilo que vocês vão colher, aquilo que vocês vão comer. Vocês vão colher em dobro. E amanhã, vocês descansam. Mas o que aconteceu? Não, deu. Colheram em dobro, não. Mas no dia seguinte, o que eles fizeram? Acordaram e foram mais uma vez para colher e perceberam que não tinham maná. Sim. E Deus ali fez uma pergunta para eles. É interessante isso aqui. Deus fez uma pergunta, porque ali Deus perguntou, até quando? Isso é impressionante. Até quando vocês vão continuar desobedecendo a minha palavra e os meus mandamentos? Deus perguntando, até quando eu vou continuar passando orientações e querendo fazer do achismo passar mais alto? Não. Eu posso dar meu jeito, Deus. Deus pede para pegar somente o daquele dia? Não, eu posso guardar um pouco mais. Deus pede para pegar em dobro e no dia não sair? Não, eu posso fazer isso. Eu estou sempre tentando encaixar um jeito naquilo que Deus sabe que é o melhor para mim. E quando eu estou me perguntando qual a outra forma, será que não tem? Eu estou dizendo que Deus passou é incompleto.
né? O que Deus passou eu posso modificar. O que Deus passou não é bem o que deveria ser. E isso nos leva para um abismo muito mais extremo. É isso mesmo, pastor. E uma das perguntas que a gente mais ouve em vários ambientes que a gente anda é essa. Por que o sábado? Não, hoje não precisa mais do sábado. Esse contexto aí era para judeu e hoje não precisa. A gente pode tirar. O sábado ele significa que você pode tirar um outro dia. Então está distorcendo. E aí a gente volta a comentar sobre o agente humano que quer fazer a sua vontade. Se o agente humano deixar de lado a sua própria vontade, o seu eu, aí então ele vai estar sujeito a obedecer, sujeito à obediência de Deus, aquilo que Deus tem comentado para ele. E sabe o que é interessante, Júlia? Imagine se cada pessoa ditasse suas regras. Nossa. Pensa comigo, né? Pensa no mundo. Cada pessoa, não, eu vou ditar Seria um mundo bem caótico. Ou eu vou ditar minhas regras de trânsito, sabe? Não, eu vou ditar minhas regras de estudos. Tudo bem que tem muita gente hoje em dia que dita as regras de trânsito, mas né, quando foi que é gente? mudado, né? Esse não tem medo de perder a carteira, né? Porque se é pego, é mudar. Não, eu vou ditar minhas regras de trânsito. Não, eu vou ditar minhas regras de estudos. Não, imagine se Temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine se cada um decidisse seguir a sua própria vontade. Imagine como seria. Né? E hoje tudo é relativo. Para a sociedade em geral, tudo é relativo. Entra o achismo sempre em todas as coisas. Eu acho que isso aí não tem muita importância. Eu acho que Deus não quis dizer totalmente isso aqui. Eu vou mudar um pouco. Só que quando a gente vai para a Bíblia, nada é relativo. Quando a gente estuda a história do povo de Israel, do povo de Deus escolhido, o que Deus instruiu eles era sempre daquela forma. Porque todas as vezes que eles tentaram fazer alguma mudança, sempre se deram mal. E a palavra de Deus diz que essas histórias, elas foram escritas e deixadas para nós, para a gente aprender com o erro deles e não fazer da mesma forma. Mas a gente nem vê a Bíblia e tenta achar que está fazendo da forma correta. E então, até enquanto nós praticarmos e agirmos dessa forma, nós vamos estar longe de Deus, não vamos conhecer Deus, não vamos conhecer os desígnios de Deus, as vontades e, consequentemente, as bênçãos para a nossa vida. Sim. E, gente, agora eu quero saber um relato, assim, pessoal de vocês. Quero trazer um pouquinho da vivência de vocês. Não que vocês já não tenham trazido até agora. Sim. Mas existe algo que vocês gostariam de comentar para mostrar para o jovem que obedecer à lei compensa? Alguma experiência onde a obediência que vocês tiveram com relação a obedecer à lei, ela demonstrou algo grandioso na vida de vocês? Conta, irmão. Pastor, Conta pra gente. Para mim, eu tenho uma infinidade de coisas que me trouxeram ali, que Deus ele realizou na minha vida por meio de obedecer, de ser fiel a Ele em todos os momentos. E no caso da nossa experiência com Deus, assim, o que nós mais citamos é a questão do sábado. Então, vou citar também aqui uma experiência ali que foi uma bênção para mim, e a questão de ser sempre fiel a Deus. O Senhor fala assim para o seu povo, ou para o seu escolhido. No livro de Jeremias, ele disse assim para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que tu pensasse em existir, eu já tinha te escolhido, já tinha te preparado para isso. E assim também é com cada um de nós, filhos de Deus. O Senhor, ele quer salvar todo o seu povo. Por isso ele ainda não veio até hoje. Mas no meio desse povo, ele tem os seus escolhidos. E eu tinha comentado ainda há pouco com o pastor ali sobre ser um escolhido, sobre ter um chamado. Então, eu acredito fielmente, firmemente que eu sou um escolhido e que eu tenho um chamado. Então, o Senhor parece assim, loucura o que eu vou falar para vocês, mas parece que o Senhor ele me abençoa assim de uma forma grandiosa. Amém. Eu orei ao Senhor, Amém. pedi um emprego que fosse bem perto da minha casa. O Senhor me deu o emprego. Amém. Eu orei ao Senhor para que eles pudessem me aceitar no sábado. Eles me aceitaram e ainda me abençoaram no sábado. Eu comecei um curso, e o curso ia ser de segunda a sexta, das 19 horas até as 11. E eu orei ao Senhor, e um belo dia eu recebi uma ligação lá, uma mensagem do curso, dizendo que o curso ia ser só até quinta, pastor. Olha que bênção. E infinidade. No meu trabalho atualmente, então,
tem uma bonificação Uhum. de tarefas cumpridas e tudo mais. E aí, então, eu não vou aos sábados, mas a equipe vai aos sábados. Então, eles contestaram ali a liderança, porque que eu não ia aos sábados e ganhava ainda, assim, a bonificação que eles iam, também ganhavam, que era para eles cortarem minha. E aí, então, a liderança falou na minha frente, chamou todo mundo, reuniu e falou, olha, se todo mundo produzir igual o José, ninguém precisa vir ao sábado. Deus seja louvado. Então, Deus seja... Poder do testemunho, né? poder do testemunho e da obediência. Porque eles falaram para mim, várias vezes eles chegam ainda, apesar de eu já ter falado que eu não vou trabalhar os sábados, eles ainda chegam todos os sábados e dizem, você vem amanhã e tudo mais. E aí eu falo, não, irmão, eu não venho amanhã. E aí, então, essa história que eu acabei de falar para vocês resume tudo na obediência. Ser obediente e fiel a Deus. O Senhor falou isso para o seu remanescente, falou isso para o seu povo. Sim. Se eles fossem fiéis a Ele e obedecessem às suas instruções, eles seriam abençoados. Deuteronômio 28 diz isso. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, se você, jovem, resolver ser fiel a Deus e obediente a Ele em todos os seus caminhos, você verá também as bênçãos de Deus na sua vida. Esse ponto é extremamente interessante, né? É bem interessante esse ponto. Veja bem, né? Veja bem. Quando o povo passou por toda a situação... Nossa, está excelente essa lição, eu estou amando. É sério, quando o povo passou por toda aquela situação, é interessante que depois, obviamente, Deus desceu, teve os trovões, mas quando, né, ali Moisés perguntou para o povo, e aí, o que vocês preferem? Que eu fale com Deus ou que vocês vão lá falar? Não, Moisés. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. O que dá a entender? Que o povo tinha entendido a providência de Deus para a vida deles. E é depois disso, isso está no capítulo 19, é depois disso, lá no capítulo 20, que vem os 10 mandamentos, como resposta. Não, Deus providenciou. Sim. Então eu vou confiar naquilo que ele escreveu. E eu tenho uma experiência disso. Antes de me formar em teologia, durante os estudos, eu trabalhava na comportagem, sabe? Todas as férias eu saía para vender livros e poder pagar os estudos. E eu me lembro que uma vez eu estava comportando e eu conheci um empresário muito bem-sucedido, extremamente bem-sucedido, era o mais bem-sucedido da cidade dele, né? Era dono de postos de gasolina, de concessionária de carros, e eu fui várias vezes para conversar com ele e não consegui. E finalmente, quando eu consegui, falei, opa, agora é uma benção. Só que o que aconteceu? Conversei com ele, deu uma conexão de história da minha para com ele, a conversação foi excelente, foi muito boa, mas no final ele disse, Mike, eu quero investir em você, mas não para teologia. Eu quero investir em você, mas não para ser pastor. Por que eu vou investir em alguém que vai ser pastor? Eu quero investir em você se você fizer outro curso. Quem sabe direito, quem sabe relações internacionais, quem sabe publicidade. Mas ele falou, eu quero investir, e não somente comprando os materiais, pagando os seus estudos também. Você vindo aqui para ser o meu auxiliar, não precisa nem ser um funcionário indireto, mas você ser um funcionário direto para mim. Porque eu já viajei no exterior, você tem um bom coração e eu quero investir em você. Pense bem, essa é uma oferta grande, porque é uma oportunidade de você realizar seus sonhos. É uma oportunidade de você ter sua vida financeira estabilizada. Eu sabia que aceitar ia me abrir muitas portas. Tanto que ele me deu uma semana para decidir isso. Não, você tem uma semana, você está aqui na cidade, vai pensando. Depois eu fui na casa dele, gerou uma conexão com o filho dele, que foi uma coisa sensacional. Depois eu fiquei dormindo na casa dele para trabalhar na cidade. E ele estava aguardando uma resposta da minha parte de eu trocar de curso, mudar de propósito, quem sabe ir lá trabalhar com ele e juntos crescer e pensar, uau, eu vou ter uma vida que eu sempre sonhei. Mas quando chegou o último dia da resposta, sabe o que eu falei? Bom, já sabe que eu estou aqui, né? Já sabe que eu falei porque eu estou aqui como pastor. Mas eu falei que o propósito de Deus para a minha vida era muito maior do que o dinheiro em si. Eu podia ir fazer qualquer outra coisa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Obedecer é melhor do que sacrificar.
Era uma oportunidade tremenda. E eu confesso que em alguns momentos a gente chega a pensar, meu Deus, por que eu não aceitei? Em alguns momentos tem isso. Mas eu sempre penso, eu estou seguindo o propósito de Deus para a minha vida. E não existe nada melhor do que isso. Se tem que obedecer, eu vou obedecer. Em alguns momentos vai ser difícil, vai. Em alguns momentos vai aparecer coisas para me tirar desse propósito de obediência. Obviamente vai aparecer. Vai aparecer. Se você é um jovem fiel a Deus, né, nos seus propósitos, nos seus princípios, tenha certeza que vai aparecer ofertas para você perder o seu propósito. E não serão ofertas baratas. Mas eu sempre vou ter que escolher entre o propósito de Deus para mim, entre obedecer e não obedecer. E ainda ampliando também mais um pouquinho ali do que o pastor falou, fé, obediência, e isso decorre de quê? Uma palavrinha que o Senhor é o amor. Aquele povo ali, a princípio, né, pastor, eles aceitaram as instruções do Senhor, mas porque eles tinham visto o que aconteceu e eles ficaram com medo. E hoje, nós, como os discípulos do Senhor, cristãos, obedientes às suas leis, às suas instruções, à sua palavra, as coisas que nós devemos fazer, toda a obediência que nós devemos ao Senhor não tem que ser por medo, e sim por amor. E aí, olha o fruto que o pastor colheu aí por obedecer ao Senhor, às suas instruções, e por amar o chamado que ele tinha, por amar esse caminho. Olha só onde ele chegou. E assim também, jovens, se você resolver obedecer ao Senhor em algum momento da sua vida, faça isso por amor. Porque todas as coisas que o Senhor faz por nós é por amor. Ele deu o seu único filho, pense só, deu o seu único filho para vir aqui à terra, para fazer um sacrifício. Para quê? Para restaurar, para fazer com que nós tivéssemos direito de estar com Ele novamente, morar com Ele, ser santos como Ele é santo. E Ele fez tudo isso e ainda continua fazendo por amor. Então, se você tomar a decisão junto ao nosso Pai, junto a Jesus, faça isso por amor. E aí, então, você vai colher os frutos da obediência e desse amor que Ele tem para com cada um de nós e que nós, como criaturas, devemos também ter para com o nosso Deus. Amém. Gente, Deus seja louvado. Amém. Por cada palavra, cada experiência que vocês trouxeram aqui hoje. Porque eu acredito que ela não vai apenas ser algo que nós vamos assistir ali ou ouvir em 40 minutos e aí vamos para casa, está tudo bem, e não vai frutificar. Tenho certeza que vai entrar na alma de cada serzinho que está aí do outro lado da tela assistindo e ela vai gerar bons frutos. Com certeza. Para que ela gere bons frutos, não só nós precisamos finalizar com uma oração, mas tem um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, a perseverança na lei, a obediência a Deus. A obediência, assim como o irmão falou, eu achei magnífica esse comentário que o irmão fez sobre a obediência, ela não vir por temor, porque você não obedece a Deus porque você teme Ele, você obedece a Deus porque você o ama, sabe todas as coisas que Ele já fez por ti. E por amor e respeito a Ele, você vai perseverar, você vai aguardar e vai permanecer na lei. Então, o jovem que está aí em casa nos acompanhando, perseverem na oração. Sejam pacientes ali no deserto que vocês estão vivendo, assim como comentamos na lição passada. E se você não sabe o que nós estávamos comentando na lição passada sobre o deserto, volta um episódiozinho só. Você vai saber ali como passar por toda essa tribulação, como passar pelo deserto sem sair ali de desistir de permanecer na lei. E Júlia, está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A obediência é uma coisa linda. É linda, José. Sim. Sabe por que ela é linda? Porque isso mostra o quanto que Deus ele cuida de mim. Sabe? Eu não estou sendo obediente a qualquer um. Eu estou sendo obediente ao Rei do universo. Sim. Então, eu sei que Ele vai cuidar de mim. E não é de qualquer jeito. Eu sei, meu querido jovem,
Deus sempre vai cuidar de você. Né? Sempre Deus ele vai cuidar de você. A obediência a Deus é uma das melhores coisas que existe nessa vida. Porque pensar em fazer a minha vontade, pensar dar um jeito, já é uma desobediência. Quando Deus ele criou o ser humano, ele colocou no jardim do Éden algo para provar a obediência ou desobediência. Infelizmente, os nossos primeiros pais caíram, sabe? Caíram. Mas Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele também foi tentado. Foi tentado. Quem sabe não acreditar nas mãos de Deus, não acreditar nas forças de Deus, não acreditar na soberania de Deus, não acreditar na providência de Deus. E ali no deserto transforma as coisas em pães. Mas não, ele não fez isso. Ele não fez isso, mesmo diante da fome, Júlio e José. Ele não fez, muito pelo contrário. Ele obedeceu a Deus, mesmo diante do sofrimento. E eu digo, quando a gente é obediente a Deus, as tentações que vão aparecer sempre vão ser gigantescas. Mas a escolha depende de você. Que você escolha sempre o lado de seguir a Cristo Jesus, custe o que custar. Amém. E aí, jovem, querido jovem, Jesus ele veio como ser humano para sofrer o que você sofre todos os dias, para passar pelo que você passa todos os dias. Então, se ele venceu, ele também te dá esse poder para que você possa vencer. Só depende de você escolher o lado certo, né, pastor? Amém. Amém. Louvado seja Com tudo o isso, Senhor. irmão, pode aproveitar o gancho. Fazer a oração final para nós? Sim, claro que sim. Então você jovem, nesse momento que está nos assistindo, curve suas fontes, leve seus pensamentos aos céus, aos montes onde o Senhor habita. Certamente Ele está olhando por você, porque Ele te conhece. Ele diz que Ele te escolheu antes de você nascer e Ele quer que você o reconheça como Deus, como Criador, como Senhor, e seja obediente em todos os momentos. Então vamos falar com o nosso Deus mais uma vez e agradecer pela oportunidade que Ele vai nos conceder agora de falar com Ele. Olha quão grande é essa oportunidade, jovem, que você tem hoje de falar com o seu Deus, com o seu Criador e com o seu Senhor. Então vamos orar então nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te engrandecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concede de falar com o Senhor e de participar aqui, meu Pai, com os nossos amigos, aprendendo mais sobre o Senhor e compartilhando também aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E são muitas as bênçãos, são muitas as experiências, Senhor, que nós podemos contar. Nós te louvamos por isso e te pedimos, Pai, a tua bênção, que o Senhor venha nos alcançar nesta nova semana que se iniciou, que o Teu Espírito Santo venha estar ao nosso lado, meu Pai, nos conduzindo sempre para o Senhor, a sermos obedientes e fiéis a Ti a todo momento. Pai, vá de encontro ao coração deste jovem que também está orando conosco neste momento, entregando a sua vida, a sua casa, a sua família. Alcança cada filho Teu, Pai, onde quer que esteja, e faz a Tua obra, faz o Teu querer. Nos ensina, Senhor, a Te amar a cada dia mais, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, o nosso coração, e que nós possamos vencer, assim como Jesus venceu, Pai. Sim, que o Pai. Senhor nos entregue o Teu poder, nos ajude e nos converta ao Senhor, Pai. Que Em assim nome seja, do Senhor Pai. Jesus, essas são bênçãos que nós pedimos hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Amém. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. Que todos os jovens, todas as pessoas que passem por vocês sejam abençoadas Amém. com as palavras, tudo Amém. aquilo que vocês forem fazer por ações também. Amém. Assim Então, em seja. nome de toda a equipe, muito obrigada. Se quiserem mandar um beijo, um abraço pro pessoal, podem mandar, este é o momento, tá bom? Se quiserem se despedir de quem ficou até agora com a gente acompanhando, podem ficar à vontade. E eu quero só agradecer, né, mais uma vez aí a participação, o convite da equipe que fez aí para mim. Nem me conheciam, mas fizeram um convite aí. Eu acho que foi o Espírito Santo, pastor, que me indicou aí para eles aí, indicou você também para a Deus gente estar aqui. cuidando, né? Então eu agradeço a oportunidade. Gostaria de estar mais vezes aí, sempre para compartilhar as experiências e as bênçãos do céu. Que mais trabalhos como esse possam acontecer, que o Senhor também venha abençoar vocês. Só gratidão, Julia. Pessoas da equipe poderiam não conhecer o irmão, mas Deus te conhece, irmão, e esse é o mais importante de todos. Deus nos vê no anonimato. Isso. E a você, jovem que está nos assistindo, você está no anonimato.
Então você também pode participar aqui, sabe como? Compartilhando. A galera está fazendo um trabalho fantástico, sensacional. E eu digo que eu sou fã número 1 deles. Como que você pode participar? Compartilhe com seus amigos, quem é da igreja, quem não é, né? Com outros que você conhece, jovens. Compartilhe. Se você foi abençoado nesses episódios, também você pode abençoar compartilhando. Aproveitando para agradecer, Júlia, agradecer toda a equipe aqui pelo convite, pelo bate-papo, né? A recapitulação. Sim. E mandar um abraço para toda a galera da CP, todo jovem adventista mundialmente, que juntos possamos nos unir, somar forças e pregar o evangelho até que Cristo venha. Amém. E se você que está aí do outro lado da tela quer ter acesso a mais conteúdos com relação à lição que nós estudamos aqui ou também com a Bíblia, você pode ter acesso a 2 links que vão te direcionar a estes estudos. Você pode ter acesso a eles de forma gratuita. Você não precisa pagar nada, apenas adquirir o conhecimento que está te disponibilizando. Nós nos encontramos na próxima terça-feira com convidados muito especiais. Confesso que estou até... Não que eu não estava ansiosa com vocês, mas que eu estou até ansiosa também para estar aí comentando, recapitulando a lição. Então eu te espero na próxima terça-feira, às 8 horas da noite.